Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem abençoe a vida de vocês em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a Parashá Nazo. E o tema de hoje é o enigma de Sansão. Nessa Parashá Nazo, a Torá detalha o voto do Nazireu. Quando um homem e uma mulher fizeram um voto especial, o voto de um Nazireu, separa-se ao Senhor. Ele deve separar-se do vinho e da bebida forte. Todos os dias do seu voto de separação não virá navalha em sua cabeça, até que os dias se cumpram nos quais ele se separa para Hashem. Ele será santo, ele deixará as mechas de seu cabelo crescerem muito tempo. A Parashá, então, ela detalha algumas coisas muito interessantes. E o que nós vamos destacar aqui é o voto do Nazireu. E esse voto mostra o seguinte, que o Nazireu ele não pode tocar e não pode ter consigo nada relacionado ao vinho. Ele tem que separar-se do vinho, tá? E nesse voto ele não pode também cortar o cabelo. Então esse voto aqui, ele é um voto que tem algumas prerrogativas e ele é feito de uma forma a fazer com que essa pessoa se torne santa, ok? O objetivo do voto é a busca de santidade. Você viu aqui no final desse verso 8, tá? Ele será santo. Então, o objetivo do voto de Nazireu é trazer a santidade do Eterno para a vida da pessoa. Qual é a razão para fazer tal voto? Como a passagem é adjacente à do ritual da Sotá, que é o julgamento por morte de uma esposa infiel suspeita, os sábios vão conectar estas duas passagens em um cenário de causa e efeito. Então, vamos ver o porquê isso vai acontecer. A explicação dos sábios é, por que a porção de um Nazireu é adjacente à porção de um Sotá? Isso foi feito para dizer a você que qualquer um que vê uma Sotá em sua desgraça, quando ela passa pelo rito da água amarga, deve renunciar ao vinho, já que o vinho é uma das causas da transgressão sexual, pois libera inibições. Amados, nós sabemos que a bebida alcoólica, tá? Em geral, ela produz efeitos danosos à vida das pessoas. Uma delas é que a bebida alcoólica faz com que a pessoa se libere, tá? Então, quando uma pessoa ingere muita bebida alcoólica, ela acaba se tornando irreconhecível. Ela faz coisas que, na sua normalidade, ela não faria. Então, isso inclui a questão da transgressão sexual. E os nossos sábios no Talmud, eles são muito incisivos para dizerem que essa liberação de inibições, ela pode ser causada pela ingestão demasiada do vinho, tá? Então aqui a ligação, a conexão está em não ingerir vinho, para que não haja também esse perigo dessa liberação na área sexual, que provocaria um pecado muito grande. Então, vamos continuar aqui, eu quero fazer agora uma conexão com Yosef, tá? Assim, a abstenção do vinho era uma proteção contra a imoralidade sexual, ao mesmo tempo em que evitar cortar o cabelo é uma restrição para embelezar o exterior, a fim de se concentrar no interior. Então, nós temos duas coisas conectadas no voto de Nazireu. Primeiro, o vinho evita de elevar o impulso sexual. E o corte do não cortar o cabelo significa o seguinte, que essa pessoa não vai se cuidar para não embelezar o exterior. Ela vai se concentrar então na pessoa interior que ela tem, na santidade interior dela. Ok? Então, na época do templo, do primeiro e do segundo templo, se uma pessoa estava passando por tentações sexuais, tornar-se um nazir era o antídoto. Por quê? A pessoa se abstinha do vinho, ela estaria então deixando o cabelo crescer para que ela fosse menos notada, a sua beleza não seria notada, tá? Então,
como curiosidade, essas restrições que eram aceitas pelos nazireus, elas se igualam a dos Kohanim. Tá? Em termos de tentação, o modelo de pureza é encontrado então na vida de Yosef Hatzadik, o José que todos vocês conhecem. Então ele estava imerso numa sociedade de tentação, culminando nos avanços da esposa de Potifar. No Egito, a gente sabe que as coisas foram muito difíceis. Por quê? Porque as mulheres, principalmente na corte de Faraó, elas se vestiam de uma forma a liberar as imaginações daqueles que estavam as vendo, né? Então, isso fazia com que Yosef passasse por problemas muito grandes de tentação nessa área. Então, de acordo com Gênesis 49, 26, Yosef tornou-se o primeiro nazir. Por quê? Eu vou mostrar para você agora. O texto diz assim: as bênçãos de seu pai prevaleceram acima das bênçãos de seus antepassados, acima dos limites das antigas colinas. Eles estarão sobre a cabeça de Yosef, na coroa da cabeça daquele que é separado dos seus irmãos. Então a palavra separado aqui é nazir. Ok? Então a palavra nazir aqui demonstra que ele teve uma conduta de separação enquanto ele estava longe dos seus irmãos e da sua família. E isso foi uma separação voluntária que Yosef fez para evitar pecar contra o Eterno, principalmente na área sexual. Ok? Outras razões para se fazer o voto de Nazireu é santificar-se em oração pelo nascimento de um filho, a cura de uma doença ou pela oportunidade de fazer uma oferta pelo pecado. Então, a gente vai ver uma coisa interessante. Esse voto, ele tem múltiplas aplicações. Além da santificação pessoal, isso pode ser aplicado a situações, tá? Que não são situações financeiras, não são situações que demandam algo na área material, ok? Então, nós temos um dito aqui interessante de Shaul, aqui em Atos, falando sobre algumas coisas que aconteceram com ele, quando ele é acusado de estar violando a Torá e ensinando isso aos gentios. Então o texto diz assim: e ouvindo-os, eles glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus aqui creem, e todos são zeladores da lei. E já acerca de ti foram informados que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, mas que também tu mesmo andas guardando a lei, a Torá. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas só que guardem de que se santifica, do que se sacrifica aos ídolos, do sangue, do sufocado e da fornicação. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Então os irmãos vão perceber que mesmo na Brit Hadashah, na época dos discípulos de Yeshua, esse voto de Nazireu ainda estava sendo feito pelas pessoas. Ou seja, as pessoas ainda tinham essa consciência que elas precisam se santificar, se separar do pecado. E uma das formas de fazerem isso era o voto de Nazireu. E aqui Shaul, ele é acusado de estar pregando contra a Torá, contra Moshe, contra o judaísmo entre os gentios. Mas é dado um conselho para que ele faça o voto de Nazireu e mostre que ele está cumprindo a Torá. Porque esse voto, ele é aparente. Esse voto é alguma coisa que todas as pessoas perguntam: por que você está assim? Então, esse voto é algo que faz com que essa pessoa se destaque dentre os outros pela forma como ela está agindo. Então,
o antídoto, digamos assim, para as acusações que estavam vindo sobre Shaul era que ele fizesse o voto mais extremo da Torá, que é o voto de Nazireu. Então assim, o próprio Shaul, ele toma esse voto de Nazireu, ele paga pelas despesas e depois ele participa de uma oferenda, que é um sacrifício no templo, de acordo com Números capítulo 6. Então, essa seção da Torá, da Brit Hadashah, vai demonstrar muitas coisas, ao contrário da teologia cristã particular. Então, vamos lá para a gente poder entender isso aqui. Primeiro, havia dezenas de milhares de crentes em Yeshua que eram zelosos pela Torá. No tempo de Yeshua, ninguém aboliu a Torá. O texto aqui ele é muito claro. As pessoas, elas creram em Yeshua e continuaram guardando a Torá. Número 2, foi ensinado que Shaul estava ensinando os judeus a não seguirem a Torá e nem os costumes, o que era falso. Então você vai perceber que mesmo aquilo que está na tradição rabínica, que são interpretações da Torá, estava sendo seguido por eles, pelos crentes em Yeshua. Ok? O número 3, o Conselho de Jerusalém rege exatamente como o judaísmo, que os não-judeus são apenas obrigados às 7 leis de Noé, e não são obrigados a se converter para ter uma participação no Olam Rabá. No entanto, desde que Moshe é pregado nas sinagogas em todo o Shabat, eles são convidados a participar. Eu quero me deter para explicar um pouquinho mais isso aqui, porque muitas vezes eu sou abordado pelas pessoas dizendo assim: Rabino, eu preciso me converter ao judaísmo. Eu acho um absurdo isso, tá? Porque as pessoas não precisam se converter a uma religião, elas precisam se converter a Yeshua. E se você já crê em Yeshua, se você já é uma pessoa que segue a palavra do Eterno, você não tem que se converter. Você já é uma pessoa convertida. O que você precisa é se ajustar em termos de obediência. É somente isso. Então, o próprio Concílio de Jerusalém estava dizendo que essas pessoas que precisavam se converter, que estavam na diáspora, tá? Elas não tinham que se converter ao judaísmo. Elas tinham que seguir as leis noádicas, ou seja, em termos de obediência, porque converter-se ao judaísmo não traria a elas a salvação, mas a salvação está no Messias. Por isso, o foco tem que ser o Messias. Mas qual é a recomendação deles? A Torá é ensinada nas sinagogas a cada Shabat, então eles são convidados a participar. Ou seja, você não precisa se converter ao judaísmo, mas você precisa congregar, estar num lugar onde se ensine a Torá, onde a Torá é explanada, é explicada, para que haja uma vivência dos mandamentos. Simples assim. Número 4. O próprio Shaul, participando do sistema sacrificial do templo, e apoiou dissipando quaisquer noções ao contrário. Tá? Então, aquelas alegações, os judeus rejeitaram Yeshua, a Torá foi abolida, são falsas. A gente está vendo aqui que o próprio Shaul, ele vai para o templo oferecer um sacrifício. Meu pai, então essa passagem, ela dá uma chave para a gente poder contestar essa teologia que fica negando as verdades da Escritura. Por quê? Porque essa teologia precisa negar para eles poderem ter uma situação para pregarem aquilo que eles querem, não aquilo que é verdadeiro. Ok? Então, nós precisamos voltar às nossas raízes bíblicas. O que nós não podemos fazer é ir na onda desse tipo de pessoas. Mas nós precisamos examinar as Escrituras detidamente, com bastante cuidado e entender tudo o que está acontecendo nesse contexto. Tá? Então, quando a gente volta a esse conselho dos nazaritas, né? Eles foram exemplos normais de pessoas que fizeram um voto. Agora, tem um voto especial de Nazireu? Tem. Como é que é esse voto? Eu vou te explicar agora. Tem o voto de Shimshon, que é Sansão, Shmuel, que é o profeta Samuel, Yohanan Ramatbil, que é João o imersor, ou como você conhece, João Batista, tá?
E isso tudo, por quê? Porque os votos deles tiveram uma condição especial, os votos foram feitos antes do nascimento, tá? E a Haftarah da Parashá Naso, ela vai concentrar-se na pessoa de Shimshon, que é o Sansão, que ele é um nazireu especial e é conhecido por sua enorme força e proezas heróicas de travar batalhas do Eterno contra os inimigos do Todo-Poderoso. Então, nós vamos falar de uma forma mais detida agora sobre Shimshon, e nós vamos explicar algumas coisas muito interessantes sobre ele, tá? Então, vamos falar sobre a serpente santa. Muito antes do nascimento de Shimshon, Yaakov Avinu, né, o nosso querido Jacó, profetizou um redentor. Então preste atenção nisso. Dan julgará seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma víbora no caminho que morde os calcanhares dos cavalos, para que o cavaleiro caia para trás. Eu espero por sua salvação, Hashem. Então esse verso aqui ele é muito interessante, esses versos, no caso, porque eles apontam para um Salvador, mas um Salvador que ele é comparado a uma serpente, tá? Então ele vai ser comparado com essa serpente. Você vai falar assim para mim, mas nossa, justo com uma serpente? Por quê? E nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Quando no Éden a serpente engana a mulher e depois o homem, e eles são seduzidos pelo pecado, a única coisa que vai curar o pecado, que vai fazer com que o pecado seja quebrado, é o antídoto da serpente. Se a serpente entrou com a mentira, então o antídoto da serpente tem que ser uma serpente que possa dar o antídoto para ela, tá? Isso aqui é uma coisa bem interessante, por isso a Torá, ela faz essa conexão, e depois a gente vai ver no momento lá, dentro da própria Torá, quando o povo de Israel, ele comete um pecado, e as pessoas começam a morrer maciçamente, Moshe faz uma serpente de bronze, e ele ergue essa serpente de bronze, porque as pessoas estavam sendo picadas por serpentes. Então, essa serpente de bronze, quando as pessoas olhavam para ela, elas eram curadas. Ou seja, o antídoto para a serpente é a própria serpente. E aqui nós temos esse paralelo que vai nos levar a resolver esse problema, tá? Então, olha só. Essa profecia ela é muito enigmática, mas os sábios explicam dizendo o seguinte: a respeito de Sansão, ele proferiu essa profecia. Ou seja, na opinião dos sábios, essa profecia ela tem múltiplos cumprimentos. Então, ela já apontava para Sansão como um salvador, tá? Por quê? Nós podemos explicar o seguinte, como segue, como especial das tribos, a saber, Davi, que veio de Judá. Então, o que os sábios estão dizendo? Ele está conectando Shimshon, Sansão, a David Hamelech, ao rei Davi. Então, por que ele está fazendo isso? Tá? Porque ele está fazendo uma conexão de dois líderes que trazem salvação para o povo, ok? Então, o Midrash citado por Rashi afirma que Shimshon seria igual ao único líder que surgiria de Yehudá, a única tribo que foi destinada à realeza permanente, ninguém menos do que David Hamelech. Então, olha só que legal isso aqui. Quando a gente fala de Sansão, ou no caso os nossos sábios estão comentando sobre isso, eles estão fazendo esta conexão, mostrando o seguinte, que a atitude de Sansão, ela se equivaleu à atitude de Davi, lutando contra os inimigos do povo de Israel. E assim como Sansão cometeu vários pecados, e no final da sua vida, ele se arrependeu, Davi fez a mesma coisa. Porém, Davi foi um homem segundo o coração do Eterno, e Sansão, apesar de tudo que fez de errado, lutou as lutas do Eterno. Então, nós vamos perceber que o Redentor, em última instância, ele seria um homem sujeito ao pecado. E aí a gente vai fazer uma conexão com Yeshua, com uma única diferença: Yeshua não cometeu pecado. Então, Davi, ele é um protótipo do Mashiach. Então, curiosamente, o pai de Davi, segundo o Targum, né, ele tinha um outro nome, Nahash.
Só que Nahash significa cobra ou serpente em hebraico. E esse é o título que a profecia de Yaakov atribui a Shimshon, a Sansão, mas também ao Mashiach. Então essa palavra tem a gematria de 358, que é equivalente a Mashiach, Messias. Então quando nós estamos falando da Nahash, da serpente, da cobra, está havendo uma conexão na gematria com o Mashiach, porque assim como a serpente havia trazido o pecado para o mundo e condenado o homem à perdição eterna, Mashiach seria o antídoto para a serpente, para trazer salvação ao homem e levá-lo de volta à eternidade. Isso é muito interessante, irmãos. Muito interessante, porque isso mostra para a gente essas conexões que os sábios nos revelaram e que mostram para mim e para você o quanto a Escritura ela é exata, ela é clara em seus significados. Por isso nós precisamos estudar para podermos entender esses significados, porque senão a gente perde a essência da Escritura e fica achando que tudo o que aconteceu foi um mero acidente. O Rabino Yitzhak Ginsburg, ele declara o seguinte: assim como Amaleque representa a epítome do mal, a serpente positiva representa a epítome do bem. O próprio Mashiach é referido como a serpente sagrada, como aludido pelo fenômeno de que o valor numérico de Mashiach é o mesmo da palavra serpente, que nós acabamos de falar. No Zohar, é dito que quando a serpente sagrada, o Mashiach, matar a serpente do mal, ele merecerá casar-se com a princesa divina, unir-se à origem das almas e de Israel, né, e assim trazer a redenção para o mundo. Olhe só o que o Zohar diz, isso aqui é uma coisa impressionante. Quando a serpente sagrada, que é o Mashiach, matar a serpente do mal, ele pode casar-se com a princesa divina, que é Israel. Olha só que legal isso. Então, o Yeshua, quando ele derrotou o nosso adversário, e ele trouxe de volta a autoridade sobre a morte e o inferno, então ele agora é o noivo ideal para poder trazer redenção à noiva no mundo inteiro. Isso aqui é uma coisa assim fantástica. Por isso nós entendemos o seguinte, que quando um judeu ele lê a Brit Hadashah no original, não nessas traduções que infelizmente estão à nossa disposição, mas no original, ou com uma tradução muito próxima do original, sabe o que acontece? Ele vai conectar tudo aquilo que está na Brit Hadashah àquilo que os sábios disseram, as interpretações das escrituras que os sábios fizeram. E ele vai identificar Yeshua com o Mashiach prometido. Então, Rav Weiss continua dizendo o seguinte: percebendo todas as facetas da vida de Shimshon, Yaakov associava automaticamente cada ação àquelas destinadas ao Mashiach, ou seja, as lutas de Shimshon seriam as lutas do Mashiach. Yaakov viu todo o drama se desenrolando através da pessoa de Shimshon e assumiu que isso resultaria na perfeição final do mundo que o Mashiach traria. Então, este é o verdadeiro significado da comparação entre as carreiras de Shimshon e Davi. O primeiro e o potencial Mashiach, e o segundo, o progenitor da linha messiânica, que foi ele mesmo rotulado como Mashiach. Então podemos perceber uma imagem real de Shimshon. Eu quero aproveitar para fazer um comentário aqui, mostrando algo que é muito legal. Você percebe aqui que são duas pessoas, tá? Shimshon e Davi. Isso mostra também que o Mashiach ele viria em duas fases. Primeiro, ele viria para derrotar a serpente, e segundo, para trazer essa perfeição final para o mundo. Então, isso mostra que Yeshua veio num primeiro momento, derrotou Satanás, derrotou as trevas, e agora ele virá para consolidar esta derrota e para trazer a perfeição para o mundo. Então, quando nós pegamos aquilo que a tradição está dizendo, ela vai apontando para estes momentos da vida do Mashiach, ok? Então, quem é o Mashiach? A tradição continua, nós o vemos como um sábio e santo tzadik,
um juiz, um mentor, o representante de todos os judeus. Esse é o Mashiach. Olhe, essa é a descrição completa, plena de Yeshua. Então isso aqui é algo maravilhoso, que nós que conhecemos a Yeshua e temos acesso a Brit Hadashah, podemos confirmar a cada linha que nós lemos ali. No tempo dos juízes, vamos falar sobre nascimento milagroso. No tempo dos juízes, o estado espiritual de Israel estava em declínio. Isso levou Israel a ser governado pelos filisteus. Estavam então sob o jugo de uma outra nação. E o povo de Israel fez novamente o que era mal aos olhos do Eterno. Assim o Eterno os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. É interessante, né? A forma como o Eterno age. O Eterno, ele bate nas pessoas como? Tirando delas aquilo que é essencial, ou seja, aquilo que é material. Por quê? Para que o Eterno não precise matar ninguém, ele mexe naquilo que é material. E aqui o Eterno tirou a liberdade dos judeus. Então os judeus precisavam de um libertador, ok? Então você vai perceber que isso aqui foi por desobediência. Então, a desobediência acarretou na punição da perda da liberdade. Isso fala alguma coisa para a gente nos dias de hoje? Então, seguindo esse padrão, nós vamos verificar que quando Mashiach ben Yosef chegar, Israel estará em um estado espiritual baixo e viverá sob a sombra do seu inimigo mortal. Esta mesma situação aconteceu durante o tempo de Yeshua, como os romanos ocuparam a terra de Israel durante a era do segundo templo. Então, o que foi dito lá pela mãe de Shimshon estava acontecendo em Israel na época em que Yeshua nasceu. A família dos Danitas, cujo nome era Manoah, e a sua esposa era estéril, e não suportava mais isso. Então, a esterilidade da esposa, da Manoah, né? De Manoah, ela já estava incomodando demais. E isso fazia com que gerasse aquele desconforto muito grande, porque ela precisava, a família toda precisava da redenção. Mas como viria essa redenção? Ela viria através de um nascimento milagroso. O nome da mulher é revelado pelos sábios como Hatzelponit ou Tzeleponit. Então o nível espiritual dessa mulher, da mulher de Manoah, superou o dele mesmo. Ela está ligada às matriarcas. Por quê? Como as matriarcas Sara, Rebeca e Raquel, sua mãe era uma mulher estéril, que se tornou fértil através do milagre. Todas as mulheres que têm uma condição física ruim, elas são mulheres que clamam muito ao Eterno. Então, esse clamor atrai a santidade do Eterno, porque a mulher ela começa a buscar de uma forma muito intensa. E essa busca, ela faz com que ela atrai o Espírito Santo de uma tal forma que produz uma santidade na vida dessa mulher. E a mulher, então, ela vai receber o milagre. Então, o nascimento de Shimshon, ele foi anunciado por um mensageiro, por um anjo, como o de Yitzhak e como o de Yeshua. Então, veja bem, o anjo de Hashem apareceu à mulher e disse-lhe: veja agora, você é estéril e não suporta. Ok? Ela não suporta a esterilidade. Mas conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não beberás vinho nem bebida forte, e não comas coisa impura, porque eis que tu conceberás e terás um filho. A essa mulher é dito para ela se separar também, se santificar para o nascimento da criança. Então, você percebe que um vaso santo gera um outro vaso santo. Ok? Então, vamos ver qual que é o padrão essencial da redenção? A esterilidade, a anunciação do filho prometido, a concepção, o nascimento e a libertação. Esses são os 5 passos, segundo a Escritura, para que haja esse processo de redenção. E nós vamos perceber que são os mesmos passos que foram dados no nascimento de Yeshua. Tá? Então, falando de Shimshon, ele junta-se às fileiras daqueles com um nascimento milagroso, como Adão, Noah, Melquisedeque, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, Obed, Samuel, Davi e o filho da Sunamita.
Então você vai perceber que na Bíblia o milagre no nascimento de uma criança não é algo anormal. Pelo contrário, é um padrão que aponta para a redenção. E isso eu quero insistir. Se nós lermos a Bíblia com cuidado, nós vamos ver que isso aponta para a redenção. E a redenção final viria através do Mashiach, tá? Então, todos esses indivíduos, eles são peças do quebra-cabeça no plano da redenção que o Messias acabará cumprindo. Aí o Zohar diz novamente o seguinte: ai dos pecadores que consideram a Torá como meros contos mundanos que só veem sua vestimenta exterior. Felizes são os justos que fixam seu olhar na Torá propriamente dita. O vinho não pode ser guardado salvo em uma jarra. Então a Torá precisa de uma vestimenta exterior. Essas são as histórias e narrativas que cabe a nós penetrar abaixo delas. O Zohar está dando uma consideração interessante para a gente. Primeiro, uma advertência contra aquelas pessoas que consideram a Torá só meras historinhas. Então nisso inclui crentes e incrédulos. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem crente que diz assim: não, isso aqui é só uma passagem e isso não tem nada a ver, porque isso aqui está aqui por acidente. Não, essa passagem aqui não tem um significado para os dias de hoje. Isso não se aplica a nós hoje. Assim como existem, inclusive, redes de televisão que fazem documentários desqualificando a Torá, mostrando que a Torá ela não é um livro eterno, que as escrituras não são eternas, mas que aquilo aconteceu por acidente e eles tentam explicar isso da forma humana, tirando a sacralidade das escrituras, tá? Então nós que somos crentes em Yeshua precisamos entender a escritura e penetrar naquilo que está abaixo delas, ou seja, nos segredos dela, entendeu? Continuando, assim pode-se ligar os seguintes Meshirim, os seguintes ungidos de suas gerações ao último Mashiach, que é Yeshua. Pode-se ver as várias faíscas do Mashiach em todos esses relatos, imagens espelhadas revelando o processo para a Geulah, para a redenção. Então, aqui eu coloquei uma lista, tá? De homens que foram os messias da sua época, ou seja, eles foram os redentores da sua época, mas que estavam apontando para uma redenção final em Yeshua. E também nós temos aqui o templo, o tabernáculo, a arca da aliança, a Torá, o universo, a arca de Noé, a arca de Moshe, como objetos que apontam para a redenção, ok? Então, tudo isso conectado nos dá uma grande imagem da redenção como um quebra-cabeças que precisa ser finalmente terminado. Agora, voltando ao nascimento de Shimshon, o anjo então menciona um ponto interessante: nenhuma navalha virá sobre sua cabeça, porque o filho será nazireu do Eterno desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então, nós vamos perceber o seguinte, voltando para aquele momento lá atrás, nesse vídeo, ao voto do Nazir. A Torá chama esse voto de especial. Por quê? Ele fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem e uma mulher fizeram um voto especial, o voto de um nazireu separar-se a Hashem. Vamos entender o que é isso? A palavra para especial em hebraico é Yafli. E ela significa, segundo um dos nossos sábios, o Radak, algo não normal. Então, esse voto é aquele que ele está fora dos padrões corriqueiros das escrituras. Por isso ele é chamado de Yafli, é algo não normal. Então, por que isso? Porque normalmente as pessoas procuram se gratificar para agradar o próprio corpo, ou seja, a pessoa come, ela bebe, ela se embeleza, ela procura estar descansando, fazer coisas que gratifiquem a sua alma. Então, o Nazir, ao contrário da natureza, ele procura negar a si mesmo. Então, é verdadeiramente uma ação sobrenatural. Curiosamente, a palavra Yafli, se você mover o Yud de Yafli, do fim da palavra para o princípio da palavra, torna-se o nome do anjo que proclamou o nascimento de Shimshon.
O anjo de Hashem disse-lhe: por que você pergunta meu nome, desde que é maravilhoso? Feli. Então você nota que Yafli está do lado esquerdo e Feli está do lado direito. E aí você vai perceber que com um rearranjo do Yud, nós temos o nome desse anjo. Olha só que coisa tremenda, é um segredo guardado no hebraico. O voto especial de Nazireu está ligado a esse anjo. Shimshon deve ser separado como um Nazireu, que começará a salvar Israel. Então, essa palavra começar significa que o processo de redenção seria iniciado por ele, tá? O comentário, então, que Art Scroll sobre Juízes, ele faz é o seguinte: ele começaria a tarefa, mas não a completaria, porque a sua salvação seria apenas parcial. Por isso que o nosso querido Shimshon, ele é uma figura do Messias, porque ele iria fazer isso de uma forma prototipal, ou seja, ele faria isso como um protótipo para depois vir alguém e fazer de forma plena, um serviço acabado, completo, perfeito. Hatzelponit então deu à luz a criança prometida. A mulher deu à luz um filho e nomeou-o Shimshon. E o menino nasceu, e o menino cresceu, e o Eterno o abençoou. Então os links agora do nome Shimshon para a palavra Shemesh, que significa sol. Shimshon significa pequeno sol. Os sábios ligam isso ao verso: pois Hashem, o Eterno, é um sol e um escudo. Hashem dará graça e glória. Ele não retém coisa boa daqueles que andam inculpáveis. Hashem dos exércitos, abençoado é o homem que confia em ti. Então vamos ver essa questão do sol agora. Com Hashem, o Messias está ligado ao sol. O Midrash Rabbah identifica o Messias como Inon. Então, aqui no Salmo 72:17 está a explicação para esse nome. Antes do sol nascer, seu nome é Inon. Então, se antes do sol nascer, antes do sol ter sido criado, o seu nome é Inon, então isso significa que essa pessoa criou o sol, ok? Então esse nome Inon é descrito como Yud, Nun, Vav, Nun, que os rabinos eles associam ao nome do Eterno, Yud, Rei, Vav, Rei. Então no livro de Malaquias o Messias é chamado de Shemesh Tzedakah, o sol da justiça. Então aqui há uma conexão clara entre o Mashiach, que é o sol da justiça, e Shimshon, que é o pequeno sol. O pequeno redentor apontaria para o sol da justiça, que é o grande e final redentor de toda a humanidade. E ele traria a cura, né? O Mashiach traria a cura nas suas asas. E nós já falamos isso em outro vídeo, as asas seriam os tzitzit do talit de Yeshua, e várias vezes Yeshua curou pessoas usando o seu talit. Isso já foi objeto de outros vídeos nossos, por isso eu não vou detalhar isso aqui, tá? Então o Midrash Rabbah identifica essa passagem como messiânica, a passagem que nós acabamos de falar sobre o sol da justiça. Moshe perguntou então: eles permanecerão em penhor para sempre? Falando do povo de Israel, né? O Eterno respondeu: não, somente até que o sol apareça, isto é, até a vinda do Messias. Porque diz: mas a vós que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça com cura em suas asas. Então, se alguma coisa está em penhor, ela está ali em garantia de que o dinheiro do penhor será devolvido. Então, é interessante que o povo de Israel estava com uma garantia, estava penhorado por causa do pecado, mas alguém tinha que vir para poder resgatar não só o povo de Israel, mas toda a humanidade do pecado. Então, o sol da justiça vem para trazer esse resgate e fazer com que o povo agora pudesse ser livre desse penhor que estava sobre si, que era o pecado. Que o Eterno abençoe sua vida, Baruch Hashem por isso, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, favorite, dê um like, clica no sininho para receber as nossas recomendações
E fale para todo mundo do trabalho que nós estamos fazendo. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Que Hashem, o Hakadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja Ele, te abençoe em nome de Yeshua.